Olá, caros alunos e alunas, eu sou o professor Heron, você está no canal Heron Educador. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o movimento negro. Vamos definir o que é o racismo, pensar a ideia do racismo estrutural e como ele se propaga para a nossa sociedade hoje. Então, vamos à aula? Identificamos que a formação do Brasil enquanto nação tem como base ou estrutura o racismo, algo que a gente já abordou na nossa última aula, a ideia do racismo estrutural sendo a base da formação daquilo que é a nossa nação brasileira. E nesse sentido, vai se construir essa estrutura racista tendo por base o mito da democracia racial, que vai ganhar força lá no início do século XX, principalmente com um autor chamado Gilberto Freire e uma obra chamada Casagrande e Senzala. Esse é um mito que, obviamente, não se sustenta. E a gente consegue observar que a nossa sociedade ela é uma sociedade estruturada pela desigualdade racial, e é isso que eu vou mostrar para vocês ao longo dessa aula. E eu gostaria de chamar a sua atenção para essas duas imagens. A imagem acima, um grupo de pessoas na condição de escravo, e a imagem abaixo seria um grupo de pessoas presas por uma autoridade policial. Até que ponto há uma continuidade entre a noção ou a visão que a sociedade tem para o negro na época da escravidão e na época atual? Baseado nas definições de Oxford Language, racismo é o conjunto de teorias e crenças que estabelecem uma hierarquia entre as etnias definidas como raças distintas e hierarquizadas entre si. B. A doutrina ou sistema político fundado sobre o pretenso direito de uma raça considerada pura e superior dominar outras. Nesse sentido, eu quero deixar muito claro para você que só existe uma única raça na humanidade, é a raça humana. A classificação das pessoas pela cor da pele é uma doutrina que vai ganhar força no século XIX e que pretende estabelecer uma hierarquia entre as pessoas, claro, colocando as pessoas brancas acima da população negra. E nisso nós temos a configuração do que é o racismo. E agora eu vou te chamar a atenção para o racismo atual em números. Nas universidades, os pretos e pardos são subrepresentados, com 55,3% das vagas. Nos dados da Universidade de São Paulo, apenas 0,9% dos estudantes de medicina são negros, o que fundamenta ainda mais a ideia racista dentro das universidades públicas do Brasil. Pretos ou pardos representam 64,2% da população desocupada e 61,1% da população subutilizada, ou seja, aqueles que têm a capacidade de exercer uma função muito melhor, mas acabam sendo colocados numa função menor. A taxa de homicídios para pretos ou pardos de 15 a 29 anos chegou a 98,5 em 2017, contra 34 para brancos. Apenas 24,4% dos deputados federais e 28,9% dos deputados estaduais são pretos e pardos. Por último, a gente vai observar aí que entre os 10% dos brasileiros mais pobres, 75% são negros. O destaque aqui é para o termo preto e pardo. São termos esses utilizados pelo IBGE, fonte dessas pesquisas que eu estou mostrando para vocês. E para mudar esse quadro é necessário as ações afirmativas. E aí eu quero chamar a atenção para que você possa entender o que é uma ação afirmativa. O termo ação afirmativa se refere a um conjunto de políticas públicas de uma pessoa determinada para a proteção de minorias e grupos discriminados no passado. A ação afirmativa visa remover barreiras formais e informais que impeçam o acesso de certos grupos ao mercado de trabalho, à universidade e a posições de liderança. Por isso é tão fundamental lutar por mais ações afirmativas contra essa desigualdade racial presente materialmente na realidade do Brasil hoje. E claro, dentro desse elemento de luta a gente tem o movimento negro, que sempre se fez presente ao longo da história do Brasil e graças a ele tivemos muito avanço. A ideia dos negros lutarem pelos seus direitos vem desde a época da escravidão no Brasil. E esse movimento ele vai se intensificando cada vez mais, principalmente no século XX. E aí eu apresento que um dos maiores nomes do movimento negro foi Abdias do Nascimento, criador do teatro experimental negro.
O teatro, além de promover a conscientização da população negra, também dava alfabetização ao elenco, que era formada basicamente por trabalhadores negros. A ideia do Abdias do Nascimento era lutar por uma sociedade mais igualitária. Ele é extremamente conhecido internacionalmente pelo movimento negro, mas infelizmente ele é pouco conhecido dentro do Brasil por conta dessa estrutura racista que marca a nossa sociedade. Aí eu quero destacar também a ação do Manifesto do Teatro Municipal de São Paulo, que levou à criação do Movimento Negro Unificado, isso em 1979. Este é um marco extremamente importante na luta por direitos dos negros dentro do Brasil. E aí, é claro, através das ações do Movimento Negro Unificado, foi criado o Dia da Conscientização Negra, idealizado por Oliveira Silveira. E aí eu quero que você entenda a importância do movimento negro, a importância da luta que as pessoas fazem ao longo de muito tempo e promovem a transformação material da sociedade. Muitas das vezes a gente tende a diminuir o poder da luta para a construção de uma sociedade melhor. O grande exemplo disso é o movimento negro, que nunca aceitou a sua condição de subjugado e sempre lutou por uma sociedade melhor e mais igualitária. As reivindicações do movimento negro visam a superação dos efeitos negativos de todos os anos de trabalhos forçados e exclusão social dos períodos da escravidão e pós-escravidão. O movimento negro denuncia a ausência de políticas públicas destinadas à maior presença do negro no mercado de trabalho regularizado, não precarizado e em postos de liderança. Denuncia também a falta de acesso dos negros aos ambientes de educação formal e alta qualificação. Reivindica a efetiva aplicabilidade das leis que buscam a criminalização do racismo e a plena aceitação e respeito à cultura e demais heranças históricas afro-brasileiras. E claro, através de tanta luta a gente começa a ter a formalização de leis que buscam criminalizar o racismo, como, por exemplo, a Lei Afonso Arinos de 1951, que proíbe qualquer tipo de discriminação racial. Ela vai ser seguida aí da Lei K.O. de 1989, que coloca o racismo como crime imprescritível e inafiançável, ou seja, o sujeito que é acusado de racismo ele não pode pagar uma fiança e responder em liberdade, e também é um crime imprescritível, ou seja, ele não prescreve. A Lei 10.639, que torna obrigatório o estudo da história africana e da cultura afro-brasileira na escola. E aí você pode estar pensando, poxa professor, mas precisa de uma lei para obrigar os professores a ensinar a cultura africana? Isso mesmo, precisa. Isso por conta da nossa sociedade extremamente racista, que precisa haver leis para que as pessoas possam ter a sua cultura valorizada dentro da sociedade. E outra importante lei é a Lei 12.711, que destina cota nas universidades públicas a negros. Mais uma vez, a gente está falando aí de um tema que cria-se uma polêmica muito grande. Mas eu quero chamar a atenção que, se não houvesse a política de cotas, a gente continuaria perpetuando aquela estrutura racista do Brasil que coloca as universidades públicas, que são as melhores, para um grupo efetivamente de pessoas brancas. Ao você destinar vagas para pessoas negras e de outras minorias discriminadas, como indígenas, por exemplo, você está garantindo o acesso à universidade pública para as pessoas que mais precisam por serem discriminadas ao longo da nossa história. A Lei 12.990, que destina cotas nos concursos públicos para negros, seguindo a mesma lógica da política de cotas para as universidades. Agora acabou, obrigado por assistirem a minha aula. E aí, gostou da aula? Eu espero que você tenha gostado. Eu fiz essa aula com muito carinho e espero também que, se você gostou, você dê um like nesse vídeo e se inscreva no meu canal para continuar assistindo aulas de história. Até a próxima, valeu!